está baseada no capítulo 16 de Gênesis. Vou fazer uma afirmação. Se você não estiver precisando de colocar isso em prática, você pode estar certo que você vai precisar. É só questão de tempo. Portanto, se eu fosse você, eu diria assim: Deus, abra minha mente e meu coração, porque eu preciso receber essa palavra. No final da pregação, se alguém aqui, eu estou aberto, disser: pastor, o senhor blefou, eu creio que nunca vou precisar do que o senhor falou. Bom, a gente vai conversar depois. Então fique atento, porque o que eu vou pregar aqui hoje, ou você já está precisando agora, ou vai precisar nos próximos dias, ou dentro de algum tempo. Porque você vai ver por que eu estou dizendo isso. Porque não tem como você não precisar disso que eu vou falar hoje. Então, abra o seu coração, abrace e receba isso como vindo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Peço irmãos que orem por mim. Próxima semana, quinta-feira e sexta, estarei participando de uma reunião. Faço parte de um conselho formado pela ABS, que é a American Bible Society, a Sociedade Bíblica Americana, e também da Sociedade Bíblica Brasileira. Então essas duas sociedades estão se unindo para produzir Bíblias aqui nos Estados Unidos por um custo mais barato. E eu faço parte desse conselho que trabalha nessas duas sociedades bíblicas, e domingo, aliás, quinta-feira e sexta, estaremos participando dessa importante reunião ali em Nova York. Quero que os irmãos nos acompanhem em oração. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi por sua senhora por ela desprezada. E disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Até aqui. Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Há 2 domingos atrás eu preguei aqui sobre o tema princípios de vida. Eu iniciei uma série de pregações sobre o tema princípios de vida, baseado no texto que lemos, que nos fala da ideia que Sara teve de dar Agar, sua serva, uma egípcia, ao seu marido Abraão, para que ela, Agar, pudesse dar a ela, Sara, um filho. Pela lei da época, que era regida pelo Código de Hammurabi, isso era perfeitamente permitido. Bom, desse texto nós extraímos algumas lições que muito podem nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. Nós vimos que por algum tempo Sara, Abraão e a própria Agar, eles amarguraram um tempo ruim na vida deles, porque não souberam ou não colocaram em prática alguns princípios que devem nortear a nossa vida. E quando nós não os colocamos em prática, estas mesmas amarguras são vividas por nós no nosso dia a dia, mas que podem ser evitados. Nós falamos na semana retrasada sobre alguns desses princípios, que é: não haja no lugar de Deus. O texto diz que Sara falou assim: olha, Deus não quer me dar um filho. Então, se Deus não quis dar um filho a ela, por conta própria, ela tenta forçar a barra, ela tenta fazer aquilo que Deus ainda não havia resolvido fazer. E nós vimos como que aquilo trouxe tanto prejuízo para a vida dela. Segundo princípio é: quando precisar, diga não. O texto fala que Abraão anuiu ao
conselho de Sara para não contrariá-la, para não constrangê-la, para não fazê-la se sentir mais humilhada que ela estava. Então Abraão aceita algo que ele não deveria ter aceito. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Quantas vezes nós deveríamos dizer não para os nossos filhos? Devíamos dizer não para o nosso cônjuge, devíamos dizer não para o nosso patrão, para o nosso empregado ou para o nosso amigo, mas tantas vezes nós dizemos sim quando deveríamos dizer não. E por dizermos sim quando deveríamos dizer não, nós tantas vezes trazemos para a nossa vida amarguras que deveriam ser evitadas. Terceiro princípio de vida: mesmo em vantagem, não se exalte. Não é? Quando Agar, que era uma serva, que era uma escrava, quando ela se sentiu em vantagem, ou seja, quando ela ficou grávida, ela achou: agora eu posso tripudiar, eu posso humilhar a minha patroa, porque ela é estéril e eu sou fértil. Nunca faça isso, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Toda vez que você se exaltar, pode estar certo que se você subir, é para que o tombo seja maior. Portanto, nunca deixe que o orgulho suba ou encontre lugar no seu coração, porque no dia que encontrar, o tombo é certo. É só questão de tempo. Não tenha dúvida, ou a palavra de Deus é mentirosa. Como a palavra de Deus é verdadeira, então pode estar certo que no dia que você vir alguém muito orgulhoso, muito soberbo, é só questão de tempo que ele vai puxando. Agora, nesta noite eu quero falar sobre um quarto, e hoje eu vou ficar só nele. Um quarto princípio de vida, que é: não pague o mal com o mal, pague o bem com o bem. Não pague o mal com o mal, pague o bem com o bem. Será que os irmãos podem repetir isso comigo? Vamos lá? Não pague o mal com o mal, pague o bem com o bem. Na teoria isso é muito bonito, mas na prática, irmãos, isso não é fácil, é muito difícil. Creio ser do conhecimento dos irmãos a história que fala de duas vizinhas. Deve ter sido no Brasil, porque aqui as vizinhas quase se conhecem e se encontram, né? De duas vizinhas que viviam em pé de guerra. A encrenca era tão feia que nem podiam se encontrar na rua, que a briga era certa. Um dia, cansada de tanto ódio, uma delas decidiu tentar fazer as pazes com a outra. E ao se encontrarem na rua, muito humildemente, disse uma delas: vizinha, nós estamos nessa desavença há tantos anos que já nem me lembro mais os motivos da nossa inimizade. Vamos acabar com isso e viver em paz? A outra estranhou a atitude da velha rival e disse que iria pensar no caso. Tem gente que é assim, né? Você fica com um negócio, eu vou pensar, né? Mas pelo caminho foi matutando. Matutando é uma palavra do interior de Minas, não é? Veio do matuto, ficou assim, pensando, lá da terra do Anderson, né? Matutando, né? Pensando, refletindo, meditando, digerindo aquilo que a vizinha tinha falado, né? Então ficou matutando e chegou à seguinte conclusão: essa serpente não me engana, ela está querendo me apresentar alguma coisa, me aprontar alguma coisa, e eu não vou deixar parar. Vou mandar-lhe um presente hoje mesmo. Chegando em casa, preparou uma bela cesta de presente, cobriu-a com papel celofane, um papel bonito, encheu com esterco fresco de vaca e escreveu um bilhetinho assim: este presente é para selar a nossa amizade. A mulher abriu o presente, leu o bilhete, mas não se deixou irritar. 2 meses depois, fez a mesma coisa, mandou um presente para sua vizinha. E ao receber a cesta, a vizinha pensou: é a vingança daquela asquerosa. O que será que ela me aprontou? Mas qual não foi sua surpresa ao abrir a cesta e ver um lindo arranjo de belas flores e um cartão com a seguinte mensagem: obrigado pelo excelente adubo que você me enviou.
adubei estas lindas flores com ele. Ofereço-te este ramalhete de flores como prova do meu desejo de acabarmos com esta desavença e vivemos em paz uma com a outra. Será que você não está precisando fazer isso com alguém que está te mandando algumas coisas parecidas, né? E acabar com alguns mal-estar, alguns querelas entre você e alguém? Será que não existe alguém assim? Bom, o pastor Stanley Jones, que trabalhou muitos anos como missionário na Índia, ele conta em seu livro Jesus é o Senhor, que certa vez um hindu o perguntou por que Jesus, ao ser batido, não refutou imediatamente. E logo em seguida fez a seguinte pergunta: Jesus não tinha direito legal de assim proceder? Sim, respondeu Jones, mas se o fizesse, se tivesse feito a retaliação, não falaria a respeito dele, porque seria igual a mim e eu não poderia olhar para ele. Nós estamos aos pés daquele homem que poderia devolver o golpe, mas não o fez. Para Stanley Jones, há 3 níveis na vida. O nível mais baixo é o nível demoníaco, onde devolvemos com o mal, e o amor que nos é devotado com ódio. Agora, para ele, acima desse nível, tem um nível legal. No nível legal, nós devolvemos o bem com o bem, o mal com o mal. Agora, além desses 2 níveis, tem um nível cristão, onde devolvemos o mal com o bem, o ódio com o amor. Qual desses níveis é o nível de poder? Tenho certeza que os primeiros 2 são de fraqueza, mas o nível mais alto é o cristão. Lamentavelmente, queridos, na ocasião em que aconteceu o desentendimento entre Sara e Agar, Sara não se encontrava no nível mais elevado da escala apresentada por Stanley Jones. Pelo contrário, isso ficou muito evidente pela sua atitude. Ao receber o mal da sua serva Agar, Sara partiu para o ataque e devolveu à sua ofensora a mesma humilhação que havia recebido antes, a ponto de Agar sentir-se totalmente deslocada e sem ambiente, preferindo fugir a permanecer na mesma casa, na mesma tenda, no mesmo ambiente com a sua senhora. Olha só o que diz o narrador desta história, o escritor desse texto sagrado. Ele, Abraão, a possuiu e ela concebeu. Vendo Agar, que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Agora veja bem, está entendendo? Agar despreza Sara. E Sara fica furiosa. Sara fica revoltada. Sara se sente humilhada. Agora olha o que o texto diz que Sara faz. Verso 5. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. E o que diz o texto? Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Sara humilhou-a, humilhou de tal maneira que a fez fugir para o deserto. Irmãos, para uma mulher grávida preferir ir para o deserto do que ficar ali num lugar em que ela tinha um certo conforto,
é porque a humilhação tinha sido muito grande, o sofrimento que ela estava passando era muito grande. Conforme nós dissemos na mensagem anterior, segundo a Bíblia, a soberba sempre precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Ou seja, toda vez que acontecer isso pode estar certo. A soberba vem antes da ruína. Ou seja, você é soberbo aqui hoje, a ruína vem depois. Você é altivo de espírito agora, a queda vem na frente. Contudo, assim como a soberba demonstra a nossa pobreza de espírito, de igual modo, o espírito de retaliação, a vingança, revela a nossa pobreza espiritual e o quanto necessitamos urgentemente nos matricularmos na escola da humildade, fundada por Jesus. Vingar, pagar o mal com o mal, dar o troco, não é o que aprendemos da parte de Jesus. Pelo contrário, Ele nos ensinou a perdoar os nossos inimigos. Falando a respeito dele, o apóstolo Pedro dá o seguinte testemunho do que o ouviu ensinar e o viu fazer, na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 22 a 24. Diz assim: pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Queridos, como humanos que somos, ao sermos agredidos, injustiçados, uma das primeiras reações que nos sobrevém é a de retaliação a quem nos fez o mal. Entretanto, apesar de estarmos sujeitos a esse tipo de sentimento, não devemos levá-lo adiante, porque assim fazendo, tiramos de Deus o direito de fazê-lo, nos prejudicando a nós mesmos. Toda vez que você vinga o que alguém fez de mal a você, você tira de Deus a chance dele agir em seu favor, dele defender a sua causa. E a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é quando Deus entra em nosso favor contra aquele que está nos tentando prejudicar. Deus sabe como fazer, queridos. Deus sabe como agir. Deus sabe como nos honrar. E sabe como lançar por terra aquele que levanta a sua mão opressora contra nós. Quando isso acontecer conosco, devemos fazer como Jesus nos ensinou através da prática. Diz o texto que ele entregava-se àquele que julga retamente. Deus sabe como e quando agir. Preste atenção. Deus sabe como e quando agir. Eu sei que você sabe que Deus sabe como agir, mas muitas vezes eu e você só perdemos de vista o quando. Por isso tantos de nós tomamos nas nossas mãos o direito de agirmos contra aqueles que se levantam contra nós, como se Deus não soubesse o tempo de vir em nosso favor e defender a nossa causa. Possivelmente há pessoas aqui em nosso meio e pessoas que nos ouvem e nos acompanham pela internet que estão sendo injustiçadas, que estão sendo humilhadas, que estão sendo passadas para trás. E quando isso acontece, uma ira, uma revolta sobe no nosso coração. E o nosso desejo é de pagar com a mesma moeda. Especialmente quando parece que nada está acontecendo com aquela pessoa. Especialmente quando aquela pessoa parece que está prosperando com o mal que está nos fazendo.
Não, querido, não faça isso. Deus sabe não apenas o como, Deus sabe o quando. Deus sabe o quando. A vingança é uma prerrogativa de Deus, e Ele não a confia a nós, como diz o autor da carta aos Hebreus. Assim diz o Senhor: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Portanto, se você tem sofrido alguma injustiça, em vez de guardar mágoa, em vez de vingar, confia ao Senhor a sua causa, e Ele agirá em seu favor, em seu devido tempo, com certeza. Porque se tem algo que fere e que traz indignação ao coração de Deus, é a injustiça. E neste país aqui, queridos, tantas vezes temos sido injustiçados. Às vezes, por não sermos documentados, quantas pessoas tripudiam sobre nós, quantas vezes pessoas nos oprimem, quantas vezes pessoas extraem de nós como se nós fôssemos sobre-humanos, nem fôssemos humanos. Quando eu cheguei aqui, o irmão da igreja disse: pastor, muito cuidado ao lidar com os brasileiros, porque eu conheço gente aqui, pastor, que está enriquecendo às custas daqueles que chegam do Brasil e que não tem conhecimento de nada, e que tem uma empresa de brick, e que coloca o camarada para trabalhar de 6 da manhã ou de 8 da manhã, enquanto tiver sol, pastor. Talvez você não sabe ainda o que é pegar num carro de brick, mas não tem coluna que fica em pé, não tem coluna que resista depois de algum tempo. Mas é interessante, queridos, que muitos desses que ele citou e que disse que oprimia os outros com trabalhos escravos, porque eles chegavam aqui às vezes e pagavam um salário pequeno, cresceram e depois foram para o chão. No chão é o lugar dessas pessoas, queridos. Mas deixa Deus agir em seu favor. O exemplo de Davi é muito oportuno para reforçarmos o que estamos falando. Quando fugiu de Saul, Davi e os 600 soldados, 600 homens que com ele andavam, se refugiaram num lugar distante de Jerusalém, num monte chamado Monte Carmelo, na região de Maom. Naquele lugar, alguns pastores de ovelhas tomavam conta de um rebanho de um homem muito rico chamado Nabal. E era muito comum naquela ocasião os nômades, aqueles assaltantes, aquelas caravanas do deserto, que assaltavam o rebanho dos homens ricos, porque às vezes aqueles homens ricos, o pasto em volta da terra deles não era suficiente, então os pastores tinham que levar o rebanho para umas terras mais distantes. E quando levavam o rebanho para as terras mais distantes, as caravanas do deserto assaltavam os rebanhos. E esse homem rico chamado Nabal, o rebanho dele cresceu tanto que não dava para o rebanho se alimentar apenas da pastagem que ele tinha em volta da sua terra. E ele então vai para um lugar distante, para este Monte Carmelo. Só que quando chega lá, eles encontram não assaltantes, mas eles encontram Davi e os 600 homens que se escondiam de Saul. E porque eles estavam, Davi e os seus homens estavam fugindo, eles não tinham basicamente nada que comer. Mas mesmo assim, debaixo do seu controle, debaixo do seu governo, Davi não permite que nenhum daqueles homens tocasse naquele rebanho. Pelo contrário, diz a Bíblia que Davi e os homens protegem o rebanho daquele homem. Passado o tempo da estiagem, da seca, ele volta com o rebanho. E era comum fazer a tosquia. Obrigado, meu bem. Casal da nordestina é bom que ela sabe dessas coisas, né? De bode, de ovelha, né? Então, fazia a tosquia, tirava a lã das ovelhas.
E ali se fazia uma festa, se matava muitas ovelhas. E Davi então manda um dos seus soldados e fala assim: vai lá e fala com ele lá, que nós estamos aqui, não é? Precisando de comer uma carninha, você está comendo só folha. Está precisando comer uma carninha, vê lá, você não dá uns carneirinhos lá para nós, uns bodinhos lá para nós lá. E o soldado de Davi chega lá e diz assim: Nabal, o negócio é o seguinte, você sabe que seus pastores estiveram lá muitos meses, nós protegemos não só os seus pastores, mas como rebanho. E você pode ver que não teve nenhuma baixa, não faltou nenhuma ovelha. E o nosso Senhor, o nosso chefe lá, Davi, mandou pedir uma ovelhinha aí para a gente fazer um churrasquinho lá e tal. Irmãos, Nabal desbaratou com este soldado de Davi, falou: quem é aquele homem, aquele fugitivo, aquele imprestável, e olha, acabou com a raça de Davi. O soldado chegou lá e falou com Davi: Davi, o homem está chateado, acabou com você e disse que não vai dar coisa nenhuma, que você não é merecedor de nada. E Davi foi tomado de uma ira e disse: Davi falou assim: vem alguns de vocês aqui comigo, vou dar um couro naquele homem, vou dar uma lição naquele homem. Nós vamos matar os homens todos deles, começando por ele, nenhum do sexo masculino vai ficar vivo. E desce, ira saindo pelas ventas, se é que tem vento, né? Ira saindo para tudo ter canto, de raiva. Um dos soldados, um dos pastores de Nabal ouviu a conversa, foi lá e falou para a mulher. Irmãos, é isso que é lindo, a mulher é sábia, né? Falou com a mulher de Nabal, chamava Abigail: olha, seu marido disparou contra Davi e os seus homens. Davi foi uma bênção para a nossa vida, Davi só fez o bem, Davi só nos protegeu o rebanho, e agora o seu marido falou mal de Davi, acabou com Davi, e eu estou sabendo que Davi está vindo para matar todo mundo. E o que faz Abigail? Abigail junta uns jumentos lá, coloca comida lá e vai ao encontro de Davi. Vai ao encontro de Davi e diz: oh, meu Senhor, olha que coisa linda. Vou ler o que Abigail diz para Davi. Fala que ele não devia vingar com as suas próprias mãos, que ele não devia manchar suas mãos de sangue, que ele não devia baixar ao nível de Nabal, porque Nabal significa homem louco, homem de Belial. Fala: se você tem um futuro brilhante pela frente, você vai ser o rei de Israel. No momento você é este homem que está aí, mas o seu futuro tem coisas lindas te esperando. Não desça ao nível do meu marido, que é um louco. Aí Davi, quando ouve essas palavras, a ira vai se aplacando, vai se amainando, e Davi diz as seguintes palavras para ela. 1 Samuel 25, 32 e 34. Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, e bendito sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse esse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nem sequer um do sexo masculino. Agora, querido, sabe o que aconteceu? Não muito depois desse episódio, cerca de 10 dias, o próprio Deus vingou o mal feito por Nabal, ferindo de morte. Nabal, no auge da tosquia, no auge da sua prosperidade, diz que aconteceu 10 dias depois, portanto foi no auge de toda a sua conquista. Diz que ele foi tomado de uma depressão, e o homem só foi murchando, só foi caindo
numa depressão profunda até morrer. Se Davi tivesse vingado o mal que recebeu de Nabal, além de se fazer culpado por ter agido por conta própria, teria se tornado culpado por fazer algo que era da exclusiva competência de Deus. Agora, preste atenção. Assim como Abigail foi usada por Deus para impedir Davi de cometer um ato que não devia, pagando mal com mal, eu posso estar sendo hoje esse instrumento de Deus, que eu não sei exatamente, não conheço absolutamente nada do que está passando no seu coração e de qual é a sua intenção, ou daquele que nos vê e nos ouve pela internet. Mas assim como Abigail foi usada para impedir que Davi manchasse a sua mão, eu posso estar sendo usado nesta noite para impedir você de, quem sabe, fazer algo que você está querendo fazer e que não vai ser bênção para a sua vida, mas que está levando você a dizer assim: olha, eu vou esperar o Senhor agir. Deus vai agir em meu favor. Ele vai fazer aquilo que compete a Ele, não a mim fazer. Essa é uma das preciosas lições que nos ensinou José do Egito. Depois de sofrer tanta injustiça e maus tratos da parte dos próprios irmãos, quando tinha nas mãos o poder de retribuir todo o mal que havia recebido, por ser agora o governador do Egito, de ter os seus irmãos debaixo do seu poder, José lhes oferece perdão. Depois da morte de Jacó, seu pai, seus irmãos, com medo de que José lhes retribuísse o mal que havia recebido da parte deles, procuram José, prostram-se diante dele e lhes diz as seguintes palavras: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Ouça-me com atenção. Se você teve o privilégio de ser bênção para alguém e recebeu o mal em troca do bem que ele fez, não deixe o seu coração ficar pesaroso por causa disso. Não pague o mal com o mal, como fez Sara. Não permita que o seu coração leve adiante qualquer espírito de vingança ou de retaliação, como queria Davi. Lembre-se do que diz o Senhor: a mim pertence a vingança. Foi por isso que José disse a seus irmãos: acaso estou eu em lugar de Deus? O fato de você perdoar alguém que te fez mal não significa dizer que Deus não vai punir aquela pessoa. José entendia que isso era prerrogativa de Deus. Por isso, querido, deixa Deus julgar a sua causa. Ela não está desapercebida diante dele. Descanse no Senhor. O colunista Sidney Harris conta uma história de John Powell, que acompanhava um amigo à banca dos jornais, e o amigo cumprimentou o jornaleiro amavelmente, mas como retorno recebeu um tratamento rude e grosseiro. Pegando o jornal que foi atirado em sua direção, o amigo de Harris sorriu polidamente e desejou um bom fim de semana para o jornaleiro. Quando os dois amigos desciam pela rua,
Sidney o perguntou: ele sempre te trata com tanta grosseria? Sim, infelizmente é sempre assim. E você é sempre tão polido e amável com ele? Sim, sou. Por que você é tão educado, já que ele é tão inamistoso e rude com você? E Harris responde: porque não quero que ele decida como eu devo agir. Eu tenho um dia diante de mim. Se eu for ficar magoado com esse camarada que está me tratando mal, vou ficar um dia aborrecido, mal-humorado, tratando todo mundo ruim, vou pisar no rabo do meu gato, não tem nada a ver, vou chutar o meu cachorro, eu não quero que ele decida como é que tem que ser meu dia. Quem sabe, queridos, às vezes nós temos deixado os outros decidirem como é que deve ser o nosso dia. Dia ruim. Você lida com gente assim? Ou só lida com gente boa? Poucos dias da Mari chegou em casa e disse: pai, estava com 2 clientes no consultório, e chegou uma das minhas chefes assim, com um dedo assim: eu quero você aqui agora! Maior falta de respeito. Eu disse: você? Primeira oportunidade de ir para o banheiro, chorei, depois levantei a cabeça e segui meu dia tranquilo. Amém. Glória a Deus. É assim mesmo, querido. Mas muitas vezes nós deixamos os outros nos influenciarem com o mau humor deles. Tem gente que é mal-humorado, já acorda de revoltado com a vida. Como é que vai? Tudo bom, meu amigo? Tudo bem? O que é que tem de bem? Cumprimenta e sai, porque senão espera. Gente assim, você tem que sair logo. É horrível. Você lidar com gente assim, só responde com monólogo. Bom, é verdade que tem dias que a gente não está muito legal, né? Mas espera aí, todo dia, como diz um esposo da Márcia: pastor, eu queria ser pobre só um dia. Eu falei: ó, o cara tá. Eu falei: por quê, irmão? Porque todo dia é demais. Então, é verdade que um dia. É verdade que um dia ou outro tem umas coisas que acontecem que tiram você meio do sério assim, tá? Mas peraí, querido, todo dia. Ah, para com isso, você querer. Não vamos deixar que os outros decidam e definam como tem que ser nosso dia. Você já teve o dissabor de receber o mal, uma má resposta, uma grosseria com uma indiferença, como resposta ao bem que você fez a alguém? Você se lembra como reagiu? Creio que todos nós já passamos, ou estamos passando, ou ainda vamos passar. Por isso, contudo, que tal pegarmos todos esses termos e o transformarmos em adubo? Se assim o fizermos, quem sabe, em breve, no lugar dos espinhos, veremos desabrochar das flores. Falta de sabedoria e maturidade às vezes tem nos impedido viver a vida com mais qualidade. Nos últimos meses do ano passado, irmãos, fui grandemente tentado a ficar magoado com algumas pessoas que foram desleais para comigo, em troca do carinho, do amor e da atenção que receberam de mim e da minha família. Ano passado foi muito difícil. Que você receba o maus tratos de uma pessoa que te é hostil, você até entende. Mas você receber deslealdade, maus tratos, ingratidão, receber essas coisas assim de gente que está do seu lado, gente que só recebeu o bem de você, tem horas que parece que tira o chão de debaixo dos nossos pés. Isso aconteceu comigo ano passado.
E eu e minha família tivemos momentos difíceis. Graças a Deus nunca perdemos a nossa alegria. Como diz uma irmã que sempre fala comigo, essa alegria de vocês me incomoda. E não é porque eu estou nadando dinheiro, não, porque esse negócio de contar minha história, essa história. É porque vem do Senhor mesmo. Agora, ao me lembrar dessas pessoas, do prejuízo do mal que elas nos fizeram, eu posso seguir em duas direções. Eu posso deixar meu coração ficar magoado, rancoroso, e aí isso vai respingar no relacionamento com a minha família, vai respingar no meu ministério, vai respingar no relacionamento com todo mundo. Vou ficar aquele camarada mal-humorado, parecendo um maracujá velho, né? Todo enrugado, todo aquele olhar assim de gente mal, aquele olhar de gente que eu posso preferir andar nesse caminho, ou eu posso dar uma esticada na minha testa, e eu posso fazer isso, porque a minha testa meio longa, né? Esticar meu rosto e tal, ok? Seguir a vida, liberar perdão, querido, e seguir. Eu preferi andar pelo segundo caminho, sabe por quê? Porque eu descobri que se eu for ficar levando essas pessoas com amargura, chateá-las. Teve um querido que disse assim para mim: pastor, o senhor é o meu pastor. Assim, irmãos, eu me senti naquele momento Jesus. Eu fiquei assim, sabe? Pastor, eu nunca vi alguém como o senhor. Eu confesso que naquele momento, queridos, eu falei assim: eu sou o cara. Mas assim, mas me deu um elogio, porque fazer o que o senhor fez não teve demonstração maior de amor do que essa. Para mim, foi a maior demonstração de amor que um pastor podia dar para uma ovelha. Uma semana depois, querido, verdade, uma semana depois, essas pessoas viraram as costas para mim, nunca mais surgiram na minha vida e desapareceram, não deram satisfação, não aceitaram. Agora, você já imaginou se eu começasse a curtir mágoa dessa gente? Se eu começasse a optar pela primeira opção de ficar chateado com elas, magoado com elas, a vida ia perder a alegria, querido. Eu não sei viver desse jeito. E eu espero que você também não saiba. Eu falei: não, Senhor, eu quero aquele outro caminho. É mais difícil? É, mas é o melhor. A melhor coisa que você não tem esse peso, esse coração. Nossa, mas você dormir com aquele... A pior coisa é dormir com o inimigo, né? Desfaça dele logo. Dormir com esse camarada, com essa pessoa na cabeça todo dia. Gente, é um contrassenso. Não vale a pena. Gente assim não vale a pena. Você fica do lado dela. E você reparou que quando você não libera perdão, você fica com ela o tempo todo? O tempo todo. Você fica com quem você não gostaria de estar. Eu pergunto: vale a pena? Não vale. Vai com Deus. Vai com Deus, libera essas pessoas. Vai embora. Tchau. Deus te bendiga, irmão. Irmã. Uma ilustração contada por John Gotham pode nos ajudar a tomar a decisão certa. Caso exista ou venha existir alguma dificuldade em tratar com alguém que retribuiu com o mal o bem que fizemos. Dizer que certa vez Zeca entrou em casa, um garoto muito sapeca, entrou em casa após a aula e chegou em casa azedo, amargurado da vida, e entrou e bateu a porta, e o pai estava na sala vendo aquele negócio. Olhou para ele assim e ele assustou, porque o pai viu e ele disse: pai, eu estou muito chateado, estou muito revoltado. Meu Deus, o que esse menino, 8 anos, 10 anos, está tão revoltado assim com a vida? Estou revoltado. O que foi, meu filho? Por que você está tão revoltado assim? Estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito aquilo comigo. Eu desejo tudo de ruim para o Juca. Seu pai, um homem simples, mas cheio de sabedoria, escuta calmamente o filho
que continua a reclamar: o Juca me humilhou na frente dos meus amigos e eu não gostei. Gostaria que ele ficasse doente e sem poder ir à escola. O pai escuta tudo calado enquanto caminha até o abrigo, onde guardava um saco cheio de carvão. Levou o saco cheio de carvão até o fundo do quintal e o menino o acompanhou calado. Zeca viu o saco ser aberto e antes mesmo que ele pudesse fazer uma pergunta, o pai lhe propôs algo. Filho, faz de conta que aquela camisa branquinha que acabou de ser lavada no varal, faz de conta que aquela camisa é o Juca. E aqui tem um saco de carvão. E você vai pegar cada pedaço desse carvão e vai jogar no Juca. Todo pensamento ruim que você tiver contra o Juca, você joga. E o filho achou assim: massa, que bênção ter um pai abençoado, né? E achou que ia levar um saco do pai. Pai, deu um saco de carvão. E ele pegou aquele carvão e disse: desejo, você fica doente, desejo que você quebra o pé. E foi jogando, e foi jogando, e foi jogando, e foi jogando, e o pai saiu. O pai, que espiava tudo de longe, se aproximou do menino e lhe perguntou: filho, como é que você está se sentindo agora? Pai, estou cansado, mas estou alegre, porque acertei muitos pedaços de carvão na camisa. O pai olhou para o menino com carinho, que fica sem entender a razão daquela brincadeira, e lhe disse: venha comigo até o meu quarto, quero lhe mostrar uma coisa. O filho acompanha o pai até o quarto e é colocado na frente de um grande espelho, onde pode se ver por inteiro. Quando ele se viu no espelho, tomou um susto. Só se conseguia enxergar seus dentes e os olhos. O pai então lhe diz ternamente: filho, você viu que a camisa quase não se sujou, mas olhe só para você. Você está todo sujo. E completou: o mal que desejamos aos outros é como o que lhe aconteceu. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com nossos pensamentos e atitudes, a borra, os resmungos, a fuligem, a sujeira ficam sempre em nós mesmos. Pensa nisso. Bom, queridos, vou concluir contando mais uma história. No livro O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, o personagem central é acusado injustamente por 3 falsos amigos. Por causa disso, é atirado na masmorra no dia do seu casamento. Ali fica durante 12 anos. Perde a esposa, a juventude, os bens e tudo. Quando finalmente consegue fugir da prisão, dedica sua vida a vingar-se dos seus detratores. Vai atrás de um por um e consegue arruinar a vida de todos eles. No final da história, apesar de concluir sua vingança, ele descobre que com aquilo não conseguia aliviar as dores do seu coração. Tornara-se uma pessoa amarga e infeliz. Arruinar a vida dos seus inimigos, mas não pudera impedir que eles destruíssem a sua. José do Egito entendeu perfeitamente que o ódio, a vingança, o espírito de retaliação não era o melhor caminho a seguir. Por isso, liberou o perdão e viveu pelo tempo que Deus lhe concedeu com vida, livre de mágoas, de ressentimentos, de ódio, sentimentos que, além de aprisionarem as pessoas que deles fazem uso, adoecem o corpo,
envenenam a alma e abate o espírito. Existe uma outra alternativa possível diante das feridas do coração. É a atitude de perdão. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. E Deus nos abençoe e nos dê força e nos ajude a fazer assim. Você entendeu por que eu disse que você vai precisar disso? Porque, queridos, se você nunca foi injustiçado, se você nunca teve alguém que te tratou mal, apesar de você ter feito bem para ela, pode estar certo que ao longo da sua caminhada, infelizmente, você vai encontrar gente assim. E quando você encontrar, não deixe que essas pessoas destruam o que de melhor você tem. Por isso que você precisa de Jesus na sua vida. É por isso que eu preciso de Jesus na minha vida. Porque se não for Jesus, essas coisas vão transformar a minha vida no inferno. E eu não vou ter uma boa qualidade de vida aqui. Curve a sua fronte. Não vou chamar você para vir aqui à frente. Mas se você está passando por isso agora, tem vivido esta realidade, tem enfrentado isso, peça a Deus para tirar qualquer amargura do seu coração. Peça a Deus para te dar graça, para que você possa liberar perdão para essa pessoa. Se você está em andamento de vingança, num processo aí, desencadeou um processo de vingança contra alguém, de retaliação, de pagar o mal com o mal, interrompe hoje em nome de Jesus. Entregue para Deus a sua causa. Diga: Deus, eu quis vingar, mas hoje o Senhor me impediu, e eu quero entregar esta minha causa ao Senhor, porque ao Senhor pertence a vingança. Traz alegria para o meu coração, faz de mim um crente verdadeiro. Sei que os teus olhos
fazer isso que eu vou fazer agora. Não, mas vou sair um pouquinho dali hoje. Não preciso falar com mais do que uma, apenas com uma pessoa. Se você tiver liberdade até dar um abraço, faça. Se não, apenas aperte a mão e diga assim para essa pessoa. E depois espere a pessoa falar para você. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Diga isso para alguém. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com morte. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja com todos nós, irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. O culto